ela tem nos feito tomar decisões, realizarmos práticas que no final têm nos adoecido. Somos pessoas que estamos querendo bem, o melhor para a nossa família, o conforto dos nossos filhos, mas em contrapartida estamos vivendo uma sociedade doente, adoecida por conta desse corre-corre da vida cotidiana. Então eu gostaria que você de pé abrisse a sua Bíblia no livro, ou melhor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Você que está nos acompanhando aí na página da igreja, da Mais com Cristo, no Facebook, abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Todos acharam? Lucas 12, 22. Diz assim o texto sagrado: E disse aos seus discípulos: Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus. Você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade tem tomado conta da sua vida nos últimos dias? Você é daquele tipo de gente que vive roendo as unhas, antecipando os problemas? Os problemas ainda estão longe, você pensa que eles estão batendo à sua porta, sofrendo antes dos problemas e até criando problemas. Você sofre pensando no que vai comer ou no que vai vestir, onde vai morar, onde vai trabalhar, onde seu filho vai estudar, como vai ser a sua aposentadoria, e se você ficar doente, e se alguém da sua família morrer. Você é alguém assim? Então veja, a ansiedade é o mal deste século. Ela atinge a homens e mulheres, jovens e adultos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. As pessoas andam com os nervos à flor da pele,
são como um vulcão prestes a entrar em erupção, são como um barril de pólvoras prontas para explodir. Essa é a ansiedade. Mas há vários casos, ou melhor, várias causas de ansiedade. Você tem a ameaça, você tem o medo. Vamos falar dessas duas. A ameaça. Tem muita gente ansiosa pela ameaça de uma doença. Ficam ansiosas só em pensar em ficarem doentes. Outras têm medo de morrer. Ficam só perturbadas em pensar em morrer. Uma certa vez um amigo meu chorava muito. E eu lhe perguntei: por que você está chorando? Ele disse: eu tenho medo de perder minha mãe. E eu perguntei a ele: mas ela está doente? Ele me respondeu: não, mas eu choro só em pensar que um dia ela vai morrer. Ou seja, ele já estava ansioso, perturbado pela possibilidade, mesmo sem a mãe estar doente, de que um dia ela iria morrer e ele ficaria sozinho. Outras pessoas sentem-se ameaçadas pelo medo da solidão. Outras sentem-se inseguras de perder o emprego. São as ameaças da vida. Essa é uma das causas da ansiedade. Uma outra causa da ansiedade é o medo. E eu diria que o medo é muito mais do que um sentimento. É um espírito, e isso está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. É o medo de não casar, é o medo de casar e o medo de divorciar, é o medo da vida, é o medo da morte, é o medo da solidão, é o medo da multidão, é o medo do hoje, o medo do amanhã, medo do conhecido e medo do desconhecido. Então o medo é uma causa também que provoca ansiedade. Além das ameaças, você tem o medo. Tem gente que tem medo de tudo. Tem medo de tudo. Mas há também, além das causas, você tem também os efeitos da ansiedade, né? Há vários efeitos da ansiedade. Nós vamos relatar dois, que são as reações físicas e as reações espirituais. As reações físicas, mais de 50% das doenças são psicossomáticas. As pessoas estão buscando uma paz química. Nós vivemos hoje o império dos calmantes. As pessoas dormem em um sono artificial. Mas a Bíblia diz em Provérbios 14:30 que o ânimo sereno é a vida do corpo. Então hoje mais de 50% comprovadamente elas são doenças psicossomáticas. O que são isso? O que é isso? São doenças da alma que estão desembocando no nosso corpo físico. E aí você tem a questão das pessoas que, por ter uma vida estressante, uma vida de ansiedade, elas precisam tomar remédio para dormir. O cérebro não para, ela não descansa nem um minuto, ela não tem paz consigo mesmo. O que são isso? São os efeitos da ansiedade no corpo físico, são as reações físicas. E você tem as reações também espirituais, que faz parte dos efeitos da ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade nos afasta de Deus. Porque onde começa, onde inicia a ansiedade, termina a fé. A ansiedade é o útero onde há a gestação da incredulidade. Quando eu não tenho fé, ou melhor, quando eu tenho uma ansiedade descontrolada, eu perco a minha fé, porque eu vou dar lugar à incredulidade. Quando eu dou lugar à incredulidade, eu perco a fé em Deus. E perdendo a fé em Deus, eu me afasto de Deus, porque o escritor aos Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus precisa de fé. Então, você tem dois efeitos da ansiedade: as reações, o efeito físico, que são aquelas doenças da alma que vão desembocar no seu corpo físico, e você tem as reações espirituais, que onde começa a ansiedade termina a fé. Quando eu estou ansioso por alguma coisa, eu já estou
dizendo que a minha fé naquele sentido, ela não é o suficiente para conter a minha ansiedade. Mas vamos ver o seguinte: o que não é ansiedade? Em primeiro lugar, ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Preste bem atenção. Ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Jesus nos ensinou a orar, dizendo o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas o mundo, ele está adotando um conceito reducionista, degradando o homem ao nível dos animais. Parece que o bem-estar físico é o único objetivo da vida. Parece que o único objetivo da vida é o bem-estar físico. As pessoas estão nessa corrida. Outra coisa que não é ansiedade é não é proibir a providência quanto ao futuro. Isso não é ansiedade. Não é proibir a previdência quanto ao futuro. A Bíblia aprova o trabalho previdente da formiga. Também os passarinhos fazem provisão para o futuro, construindo ninhos e alimentando os filhotes. Muitos migram para climas mais quentes antes do inverno. O que Jesus proíbe não é a previdência, mas a preocupação ansiosa. O apóstolo Paulo nos aconselha em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Pedro exorta-nos em 1 Pedro 5,7: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! Glória a Deus! Então, Jesus não está proibindo a previdência, ou seja, aquela coisa de você provisionar para o futuro. Não, Jesus não está proibindo isso. Jesus está exortando quanto à preocupação ansiosa. O que eu vou comer amanhã, a conta que eu tenho que pagar, o que eu vou vestir, como eu vou andar. Essa é a questão de Jesus aqui em Lucas capítulo 12. Terceiro, o que não é ansiedade, não é estar isento de ganhar a própria vida. Não podemos esperar o sustento de Deus assentados, de braços cruzados, dizendo preguiçosamente: meu Pai Celeste proverá. Não, está errado. Temos de trabalhar. Cristo usou o exemplo de aves e das plantas. Ambos trabalham. Os pássaros buscam um alimento que Deus proveu na natureza. As plantas extraem do solo e do sol o seu sustento. Então elas trabalham. Para se alimentar, elas precisam trabalhar. O pássaro não fica de boca aberta esperando a semente cair na sua... Não, ele vai atrás da semente. Ele vai atrás do alimento. Assim como as plantas. Ela precisa buscar o alimento, ela precisa extrair do solo, através das suas raízes, o alimento. Outra coisa, então, Jesus, ele não está indo contra você ganhar a própria vida, trabalhar, não. Jesus deixou bem claro: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então, o trabalho é prazeroso, o trabalho é importante para ganhar a própria vida, mas nós precisamos entender que de braços cruzados nada acontece. O que não é ansiedade também, em quarto lugar, não é estar isento de dificuldades. Estar livre de ansiedade e estar livre de dificuldade não é a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e queimada. Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta de aflições e apertos, inclusive financeiros. Então, o que não é ansiedade? Não é desprezar as necessidades do corpo, não é proibir a previdência quanto ao futuro, não é estar isento de ganhar a própria vida e não é estar isento de dificuldades. O fato de você confiar em Deus, ter uma fé em Deus, não significa que você não vai ter problemas na sua vida. Não.
Mas então, pastor, o que é então a ansiedade? A ansiedade, ela é destrutiva. Repita comigo, a ansiedade é destrutiva. Para ensaio foi ótimo. Vamos para agora de verdade. A ansiedade é destrutiva. Então acompanhe comigo aí com a sua Bíblia aberta no texto que lemos em Lucas 12. A palavra ansiedade no versículo 22, quando está aí, não estejais, algumas traduções está escrito ansiosos, algumas como a minha está escrito apreensivos. Não estejais apreensivos, ou não estejais ansiosos pela vossa vida. Essa palavra aí no versículo 22 significa rasgar. Essa palavra apreensivo ou ansiosa significa rasgar. E no versículo 29, no final do versículo 29, onde Jesus diz assim: e não andeis inquietos. E não andeis inquietos. No final do versículo 29, essa palavra significa constante suspense. Ele está sempre em constante suspense. Olha o que diz o versículo 29: não pergunteis, pois, que é vez de comer ou que é vez de beber, e não andeis inquietos. O que é isso? É constante suspense. Andar inquieto é você estar em suspense. Essas duas palavras, tanto ansiosos como andar inquietos, ou seja, rasgar, e constante suspense, eram usadas para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas devastadoras de uma tempestade. A palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônica que significa estrangular. Esse é o sentido da palavra ansiedade, estrangular, ou seja, ela puxa em direção oposta, ou seja, ela gera uma esquizofrenia existencial. Corri Tenbon disse que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia hoje do seu poder. Então veja, essa palavra ansiedade é como se fosse um estrangulamento, é puxado na direção oposta. Ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões. Primeiro, o ladrão do remorso em relação ao passado. Segundo, o ladrão da preocupação em relação ao futuro. O apóstolo Paulo venceu esses dois ladrões da alegria, quando ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não andeis ansiosos de coisa alguma. Aleluia. O que é ansiedade? A ansiedade é enganadora. Repita comigo: a ansiedade é enganadora. Ou seja, a ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Você já parou para pensar nisso? A ansiedade tem esse poder de criar algo que ainda não existe. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbada. Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas, vindo para socorrê-los e cheios de medo, pensaram que Jesus fosse um fantasma. Por quê? Porque a ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. A gente cria problema quando nós estamos ansiosos, mas ele não existe. A ansiedade é enganadora, porque a ansiedade também tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Olha que interessante. Repita comigo, isso é importante para você fixar na sua memória. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir nossa capacidade de resolvê-los. Amém. Por que isso? Porque uma pessoa ansiosa olha para uma casa de cupim e pensa que está diante de uma montanha intransponível. Quem já viu uma casa de cupim? É pequenininha. Mas a ansiedade faz a gente ver uma casa de cupim como uma montanha intransponível.
As pessoas ansiosas são como os espias de Israel, só enxergam gigantes de dificuldades à sua frente e veem a si mesmo, o pior de tudo, veem a si mesmo como gafanhotos, ou seja, como nada. Davi e os soldados de Saul, todos veem o gigante. Davi olha a vitória. Geazi olhou os inimigos ao seu redor, mas e ficou com medo. Eliseu olhou, teve a mesma visão, mas viu com os outros olhos, viu que Deus iria dar a vitória. Aleluia! Então a ansiedade tem essa capacidade de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. A ansiedade é enganadora, porque a ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Repita comigo: onde começa a ansiedade, termina a fé. Por quê? Porque a ansiedade nos faz tirar os olhos de Deus para colocar nas circunstâncias que estamos atravessando. Por isso ela é enganadora. Amém, irmãos? A ansiedade ainda é enganadora porque ela tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocar-nos apenas nas coisas temporais. Uma pessoa ansiosa restringe a vida apenas ao corpo e às necessidades físicas. Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. A alma, a palavra ele diz: alma come, bebe, farta. E a voz vem: louco, se esta noite te pedirem a tua alma o que tens preparado e para quem será? John Rockefeller disse que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Então a ansiedade ela é enganadora porque ela tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-lo apenas nas coisas temporais. Quantas pessoas estão vivendo esse drama hoje? Pessoas dentro da igreja que são fiéis a Deus, pelo menos têm procurado buscar essa fidelidade com Deus, mas ela esqueceu das coisas eternas e se fixou apenas nas coisas temporais. E a ansiedade faz isso conosco. Mas o que é a ansiedade? Além dela ser enganadora, pastor, a ansiedade é inútil. Repita comigo: a ansiedade é inútil. Versículo 25 diz isso. Jesus disse: qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Côvado aqui não se refere à estatura, 45 centímetros, mas prolongar a vida, dilatar a vida. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. A ansiedade nos mata pouco a pouco, ela rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos do que cristã, porque a ansiedade é inútil. Os hospitais e as sepulturas estão cheios de pessoas ansiosas. Por quê, pastor? Porque a ansiedade mata. O sentido da palavra ansiedade é estrangular, é puxar em direções opostas. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus, daquele que é o único que pode mudar e dar vitória no final. Aleluia. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. As pessoas se preocupam com exames, com emprego, com casas, com saúde, com namoro, com empreendimentos, com dinheiro, com casamento, investimentos, mas os temores e as preocupações muitas vezes jamais acontecerão. A ansiedade é incompatível com o bom senso, é uma perda de tempo. Precisamos viver um dia de cada vez, devemos planejar o futuro, mas não vivemos ansiosos por ele. Ansiedade é inútil. Preocupar-se com amanhã não nos ajuda nem amanhã nem hoje. Se alguma coisa nos rouba as forças,
significa que vamos estar mais fracos amanhã, significa que vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar a acontecer, e vamos sofrer duplamente se ele chegar. Mas além da ansiedade ser destrutiva, enganadora e inútil, ela também é cega. A ansiedade, segundo diz o versículo 23, a ansiedade é uma falsa visão da vida, é uma falsa visão de si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos e vestimos. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. A ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus na criação. Deus alimenta as aves dos céus, os corvos não semeiam, não colhem, não tem dispensa, provisão para uma semana, dispensa, nem celeira, ou seja, provisão para um ano, mas Deus os alimenta. A ansiedade é cega porque ela não nos permite ver a obra da criação de Deus, o que Deus está fazendo. Nós nos acostumamos tanto com o sustento, o corpo, ou seja, com o que há de comer, com o que teremos de vestir, que nós esquecemos da obra da criação de Deus. Vamos ver alguns dos argumentos de Jesus contra a ansiedade, do maior para o menor. Se Deus nos deu um corpo com vida, e se nosso corpo é mais do que o alimento e as vestes, Ele nos dará alimentos e vestes. Versículos 22 e 23. Deus é o responsável pela nossa vida e pelo nosso corpo. Se Deus cuida do maior, ou seja, o nosso corpo, não podemos confiar nele para cuidar do menor, nosso alimento e nossas vestes? É a argumentação de Jesus contra a ansiedade. Vimos do maior para o menor, agora vamos ver do menor para o maior. As aves e as flores como exemplo, versículos 24 e 27. Martinho Lutero disse que Jesus está fazendo das aves nossos professores e mestres. O mais frágil pardal se transforma em teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez todas as coisas, Ele sabe das minhas necessidades e me sustenta. Os lírios se vestem com maior glória do que Salomão. Valemos mais que as aves e os lírios. Se Deus alimenta as aves e veste os lírios do campo, não cuidará Ele de seus filhos, disse Jesus. O problema não é o pequeno poder de Deus, o problema é a nossa pequena fé em Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas a ansiedade, em quinto lugar, ela é incrédula. Versículo 30, Jesus deixa isso claro: porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. A ansiedade é incrédula. A ansiedade nos torna menos do que cristãos, irmãos. Jesus nos compara aos gentios do mundo, aos pagãos, aqueles que não têm fé em Deus. Ela é incompatível, a ansiedade é incompatível com a fé cristã. Jesus vai fazer essa comparação esdrúxula ao nosso ponto de vista, na minha percepção. Não é o que ele disse que é esdrúxulo, não. Na minha percepção, eu me sinto menos do que alguém que não tem fé. Eu me sinto como um gentio. A ansiedade faz isso, porque ela é incrédula. Ela não é cristã, ela é gerada no ventre da incredulidade, ela é pecado. Ansiedade é pecado. E por que é pecado? Porque nos tira a fé em Deus. Quando ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir e coisas semelhantes, nós estamos vivendo no nível inferior dos animais e das plantas. Toda a natureza depende de Deus e Deus jamais falha, irmãos. Somente os homens, quando julgam depender do dinheiro, se preocupam e o dinheiro sempre falha. E é verdade.
Como nós podemos encorajar as pessoas a colocarem a sua confiança em Deus em respeito ao céu, se nós não confiamos em Deus em relação às coisas da terra, que estamos vendo todos os dias? Um crente ansioso é uma contradição. Você não pode, como crente em Jesus, ser ansioso e ter fé em Deus. Uma coisa não combina com a outra. Não combina. A ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e viver a ansiedade. Elas não andam juntas. Ou eu sou ansioso e não tenho fé, ou eu tenho fé e não sou ansioso. A ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão. Jesus está dizendo que a ansiedade é a característica dos gentios e dos pagãos. Que coisa terrível! Ou seja, daqueles que não conhecem a Deus. Mas um filho de Deus tem convicção do amor de Deus e do cuidado dele para conosco. Aleluia! Quem é filho de Deus sabe que Deus está cuidando dele. Quem é filho de Deus sabe que Deus está cuidando dele, que Deus está trabalhando na vida dele. Mas como vencer essa ansiedade? Eu pergunto a você esta noite, como vencer essa ansiedade? Primeiro, como vencemos a ansiedade? Saber que Deus é nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Como eu venço a ansiedade? Sabendo que Deus é o nosso Pai e Ele conhece todas as necessidades. Deus conhece ou não conhece as nossas necessidades, irmãos? Amém? Amém. Conhece ou não conhece? Amém. Deus é nosso Pai ou não é? Deus é nosso Pai ou não é? É. Desse jeito é mais padrasto do que qualquer outra coisa. Deus é o nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Versículo 30 diz isso. Versículo 30 no final dele. Mas vosso Pai sabe que necessidades delas. Que lindo isso, irmãos. Que tremendo. O final do versículo 30. Mas vosso Pai sabe que necessidades delas. Não há nada que Deus não saiba que você não precise, do que você está precisando. E como eu venço a ansiedade? Entendendo essa realidade bíblica por fé, que Deus é Pai, e como um bom Pai, Ele conhece as minhas necessidades. Aleluia. Nós vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus, irmãos. A fé é um antídoto para a ansiedade. Deus nos conhece, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele sabe que temos necessidade. Se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra, disse Jesus. Se pedirmos um peixe, Ele não nos dará uma cobra. Nele vivemos e nele existimos. Ele é o Deus que nos criou, Ele é o Deus que nos mantém a vida, Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos sustenta. Ele é Deus, Ele é o nosso Pai. Aleluia! O apóstolo nos ensinou a vencer a ansiedade orando a Deus. Filipenses 4, 6, 7. A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Quando alimentamos nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece as nossas necessidades e as supre, então a paz de Deus guarda o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. A paz é uma sentinela que guarda a cidadela da nossa alma, irmãos. Saiba que o nosso Deus é o Jeová Jirá, é o Jeová Shalom, é o Jeová Shammah, é o Jeová Rafá, é o Jeová Nissi. Ele cuida de nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como vencer a ansiedade? Sabendo que Deus já se agradou em nos dar o seu reino. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 32, irmãos, é extraordinário isso aqui. Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Aleluia. Palavras de Jesus, irmãos. Não são minhas palavras, palavra de Jesus. Falando sobre a inquietude e a solicitude pela nossa vida. Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho.
porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Que coisa linda, aleluia. Devemos saber que Deus já nos deu coisas mais importantes do que bens materiais, irmãos. Deus já nos deu tudo, Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu a salvação, Deus deu-nos o seu reino, nós somos ovelhas do seu rebanho, nós somos filhos da sua família, nós somos servos do seu reino. Se Ele já nos deu o maior, não nos daria o menor? Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou ao seu próprio Filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Deus nos amou com amor eterno, Ele nos enviou o seu Filho unigênito, Ele provou o seu amor por nós quando enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar o reino. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Como vencemos a ansiedade? Saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Versículo 31, Jesus disse: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Aqui temos uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar antes o reino de Deus, o governo de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus em nosso coração em primeiro lugar. Deus e não nós deve ocupar o topo da nossa agenda. Os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. Somos desafiados a buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Casamento, lar, família, vida profissional, lazer. A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Jesus disse: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Ele faz hora extra em favor dos seus filhos, Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como vencer a ansiedade? Saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Em quarto lugar, como vencer a ansiedade? Saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Versículo 33 e 34. Jesus disse: vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acaba, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui esta noite, e eu vou encerrando. O nosso problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer muito pequeno. Deus deve ser o nosso maior prazer. Nada menos do que Deus e seu reino deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. O nosso problema não é fazer investimentos, mas fazer investimentos errados. Somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece, irmãos, a juntar tesouros não na terra, a colocarmos o nosso dinheiro, nossos bens, nossa vida em serviço de Deus e do seu reino, em vez de vivermos ansiosos ajuntando tesouros para nós mesmos. No reino de Deus você tem o que você dá e perde o que você retém. É assim que funciona, é um princípio do reino. No reino de Deus há ricos pobres e pobres ricos. A grande questão é onde está o nosso tesouro, onde está o nosso investimento. Se ele estiver nas coisas, não devemos fazer o investimento errado e vivermos ansiosos. Mas se o nosso coração, o nosso tesouro estiver no céu, no reino de Deus, então buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livres de ansiedade, para nos alegrarmos em Deus e deleitarmos nele para sempre. Aleluia, glória a Deus. Eu termino não terminando, eu encerro não encerrando, eu finalizo não finalizando, dizendo o seguinte, dando testemunho de George Miller. Miller fundou vários orfanatos e cuidou de
mais de 10.000 crianças órfãs, baseado na promessa de Deus de Salmo 68, verso 5, que diz que Deus é pai dos órfãos. Por causa desse texto, por causa dessa frase, George Miller, ele então fundou várias instituições, vários orfanatos para cuidar de crianças, e cuidou com mais de 10.000 crianças. Seus seguidores contam histórias interessantes sobre ele, entre elas, uma quando Miller estava orando em seu quarto e a sua fama já era notória. A rainha da Inglaterra foi à sua casa e a sua empregada bateu na porta de seu quarto e disse: Senhor Miller, a rainha está na sala querendo lhe falar. E ele respondeu: diga à senhora rainha que agora não posso, pois estou falando com o rei dos reis e não vou atendê-la. Aleluia! Qualquer um pararia a oração para falar com a rainha da Inglaterra, mas ele permaneceu orando, dizendo que não deixaria de falar com o rei dos reis para falar com a rainha da Inglaterra. Em uma outra oportunidade, o seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento para mais de 1.000 órfãos naquela ocasião. E o desespero tomou conta de todos os funcionários. Mas Miller disse: não peço nada ao homem, porque a minha aliança é com Deus. Aleluia! Ele entrou em seu quarto e orou a oração mais curta e eficaz, talvez, que ele tenha feito na vida. Ele entrou no quarto e disse: Pai de órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. A história conta que, passado alguns minutos, várias carroças com pães começaram a chegar e se apresentar na porta do orfanato, e o chefe que conduzia aquela carroça disse: Senhor Miller, fomos entregar estes pães para a família real no castelo, e eles disseram que os pães estavam muito assados, e por isso, para não jogar fora, resolvemos doar para o orfanato. Miller virou para aquele chefe das carroças e disse: não foi os pães que passaram do forno, mas Deus que atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós. Queridos, se você está ansioso, eu tenho uma receita de Deus para você. Dobre o seu coração, clame a Deus, não espere nada do homem, porque de Deus sim você tem vitória garantida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos ficar de pé nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Quer vencer a ansiedade? Deposite-se nos pés do Senhor, irmãos. Dobre os seus joelhos cansados e fale com Ele, porque Ele é Pai. Não deixe a ansiedade corroer o seu interior, a sua alma, e te trazer doenças terríveis. Não permita que a ansiedade roube a sua fé, estrangule a sua existência. Não! Deus é Pai. Deus cuida dos seus filhos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo Ele não cumpriria, e falando Ele não faria. Deus é Deus, e Ele cuida de nós. Aleluia! Como cuidou dos órfãos na ocasião na Inglaterra com George Miller, Ele cuida de nós ainda hoje. Como cuidou dos apóstolos quando pregavam a sua mensagem, Ele cuida de nós ainda hoje. Aleluia! Apenas deposite a sua confiança em Deus, porque Deus está cuidando de nós. Ele sabe de tudo. Aleluia! Glória a Deus. Jesus disse: mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Que coisa linda, irmão. Que coisa extraordinária. Deus sabe, Deus conhece. A nossa alma se angustia, a nossa alma se perturba, como disse o salmista no Salmo: porque te perturbas dentro de mim, ó minha alma. Confia em Deus, pois aí o louvarei. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus,
Eu sinto Ele aqui esta noite, irmãos. Eu sinto Ele aqui, cuidando do nosso coração, cuidando da nossa existência. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que antes Ele permita e saiba. A Bíblia diz que não cai um fio do nosso cabelo que Ele não saiba. Ele é Deus, Ele é Pai. Aleluia, Ele cuida. Ele cuida, Ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai cuidadoso. Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe daquilo que nos assola, e Ele vai trazer a vitória em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele é um Deus amoroso, irmãos. Confie nisso, confie nessa palavra, saiu da boca de Jesus. Mas vosso Pai sabe que necessidade delas. Jesus aqui trata Deus como um pai, irmãos, diferente do que os judeus estavam acostumados. Diferente do que os judeus estavam acostumados. Os judeus estavam acostumados com Deus distante, com Deus despreocupado. Mas Jesus aqui, Ele traz a figura do Pai para mostrar o cuidado de Deus para com seus filhos. Aleluia. Jesus disse: não tendes vós mais valor do que as aves dos céus? Não tendes vós muito mais valor do que os lírios do campo? Aquieta-te, aquieta-te. Aleluia, aleluia. Não há nada que Deus não possa ver, não há nada que Deus não possa fazer. E operando Deus, não há quem possa impedir. Amado e eterno Deus, Senhor, nesta noite nós nos deleitamos na Sua presença. A Sua presença, ela é notória aqui em nosso meio. E te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus fiel. Ainda que sejamos infiéis para contigo, o Senhor permanece fiel para conosco, porque não pode negar-se a si mesmo. E o cuidado do Senhor para nós, ó Deus, para conosco, Ele é extraordinário. Todos podem nos abandonar, todos podem nos deixar, mas o Senhor, o nosso Deus, não nos deixa. O Senhor, nosso Deus, não nos deixa. Aleluia. Por isso, Senhor, visite a cada um de nós nesta noite, a cada um desses que estão nos acompanhando pelo Facebook, online, Senhor. Eu não sei o que ele está vivendo, o que ela está passando, mas o Senhor sabe, e o Senhor é poderoso para entrar com vitória agora. O Senhor é poderoso para entrar com resposta agora, Deus. Em nome de Jesus, aquilo que está faltando na nossa vida, aquilo que precisamos arcar como compromisso, aquilo que precisamos honrar como compromisso, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Olhamos para a direita, não vemos saída. Olhamos para a esquerda, não vemos saída. Olhamos para a frente, para trás, não vemos solução. Mas quando olhamos para o alto, nós vemos um Deus amoroso, um Pai gentil. Aleluia. Um Pai que se importa com seus filhos. Deus, socorre-nos nesta hora. Socorre-nos neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Socorre-nos, ó Deus, socorre-nos, Senhor. Estenda as tuas mãos fortes sobre nós, dando-nos vitória. Dando-nos vitória em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este culto, esta noite que apresentamos a Ti. Muito obrigado pelos louvores, por esta mensagem. Muito obrigado pela vida dos irmãos aqui esta noite. Muito obrigado pela vida de tantos outros que acompanharam a Deus online nesse instante, e por tantos outros que ouvirão esta mensagem no YouTube e se alegrarão, ó Deus, em Ti. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esta semana que se inicia. Não sabemos o que vai acontecer, mas pouco nos importa, porque temos um Deus que é Pai, um Deus que cuida de nós, um Deus que é fiel.
e depositamos, ó Deus, a nossa fé em Ti. Lançamos fora todo medo, lançamos fora toda ameaça, e lançamos fora toda ansiedade, e nos agarramos em fé em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos com perdão dos nossos pecados e agradecidos por tudo, ó Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. 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 Eu sei. Vamos louvar a Deus com este louvor. Eu sei que é. Aleluia! Glória a Deus! E ainda eu não mereça, permaneces assim. Por quê? Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia! Que o grande e excelso amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, seu Filho, e que as doces consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus esta noite. Que o povo de Deus diga amém. Aleluia. E de paz, o Senhor é convosco, e glória a Deus. Uma semana de vitória para todos vocês, em nome de Jesus.